Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra. Nós queremos agora que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração através da Tua palavra. Assim como o Senhor um dia rasgou o véu de acesso à Tua presença, que nessa noite, nessa tarde, nesse encontro, nesse momento, o Senhor possa arrancar todo o véu que impede da pessoa entender a Tua palavra, que impede da pessoa compreender a Tua palavra, Senhor. Pega-nos por dentro nessa tarde, Pai. Move as nossas estruturas espirituais. Move, Senhor, com os nossos conceitos e preconceitos, com a nossa teologia, com o nosso conhecimento. Move com todas essas coisas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir a palavra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 50. Mateus 27, 50. E nós vamos ler até o 54. Nós vamos para o momento da cruz. Nós vamos para o momento da morte de Jesus. E nós precisamos entender o que Jesus fez na cruz. Nós precisamos compreender o que aconteceu naquele exato momento em que Jesus gritou: está consumado. Quando ele clamou: tetelestai, está consumado, está terminado, está concluído. Diz assim a palavra: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Amém? Deixe marcado aí na sua Bíblia. São tantas coisas que aconteceram naquele momento, no exato momento da morte de Jesus, no exato momento em que ele clamou: está consumado. E nós queremos mergulhar nessa noite. Nós queremos, aliás, nessa tarde, eu vi isso, né? Nós estamos com o sol aqui falando em noite. Nós queremos mergulhar nessa tarde no que há além do véu, no que aconteceu. Mas para podermos entender o que há além do véu, por que Deus rasgou esse véu, porque a morte de Jesus, ela foi o acontecimento mais importante da história da humanidade. O segundo fato importante, ou o fato anterior a esse, que foi de grande importância, foi o nascimento de Jesus. Quando Deus o Pai começou a colocar em prática o seu propósito de redenção. Quando Deus o Pai colocou em prática o seu propósito de redenção. Agora, naquela tarde de sexta-feira, o Senhor Jesus, Ele quer concluir tudo que Ele havia trabalhado durante cerca de 4.000 anos. Tudo que Ele preparou, todo o ambiente que Ele preparou. A palavra de Deus diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Tudo estava
pronto para aquele dia. Deus trabalhou durante 4.000 anos, levantando profetas, levantando homens, trazendo a sua palavra, indicando e apontando para este momento, o momento que Jesus viria e o momento em que Jesus morreria, para finalmente, 4.000 anos depois, todo ser humano pudesse com liberdade se aproximar do Senhor. Todo ser humano pudesse chegar-se diante do Senhor e conquistar o seu lugar com Deus. Deus o Pai trabalhou para isso. E todas essas coisas que aconteceram no momento da morte de Jesus, além do véu que se rasgou, porque quase sempre é falado do véu que rasgou, mas quase nunca é dito da terra que tremeu, das rochas que se fenderam, dos sepulcros que se abriram, dos mortos que saíram dos túmulos, que entraram na cidade e foram testificar da glória de Deus, e que isso foi tomado de uma estranheza tão grande que a palavra não diz o que aconteceu com essas pessoas que foram ressuscitadas. Ela não diz se eles ficaram na cidade, ela não diz para onde eles foram, ela não diz se eles ficaram apenas algumas horas ali, mas ela relata que essas pessoas, elas foram ressuscitadas, os sepulcros se abriram, e diante dos olhos de todas as pessoas que estavam no momento da morte de Jesus, inclusive o centurião e os soldados, queridos, do lugar onde Jesus ele morreu, do lugar onde ele foi crucificado, a palavra diz que havia um lugar, aquele lugar próximo a ele havia um jardim, e próximo do jardim havia um túmulo, eram poucos metros de distância. Então os soldados estão ali e eles veem todas essas coisas, eles veem Jesus morrer tão rapidamente, eles veem que Jesus morre na hora do sacrifício, eles veem que Jesus, quando ele clama, há trevas, a escuridão, eles percebem a terra tremer como um terremoto, eles veem todas essas coisas, e a palavra final daquele centurião e daqueles soldados, porque eles estavam se abrir, eles viram as pessoas saírem dos túmulos, eles viram essas pessoas saírem vivas de dentro dos túmulos, e eles perceberam essas pessoas entrando na cidade. Meu Deus, qualquer um que visse isso não tinha outra coisa a dizer a não ser: realmente esse homem era filho de Deus. Não há mais o que dizer, não há mais o que falar, é uma constatação do que Deus fez naquela tarde. Mas algo mais aconteceu, e eu quero falar sobre essas coisas, e vou finalizar depois falando do que há além do véu, do que significa esse véu ter sido rasgado, o que é esse véu, que significado tem esse véu, e por que isso é tão importante. E por que os homens, a religião tenta costurar esse véu de novo? Vamos lá. A palavra diz que uma das coisas que aconteceu está no verso 51. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. No exato momento da morte de Jesus. Você sabe, querido, que um dia, antes ainda, quando a palavra de Deus fala em Gênesis 1, e depois ela começa a falar da criação, que criou Deus os céus e a terra, em Gênesis 1:2, entre esses dois versículos existe o que se chama de um hiato, há um tempo, há um espaço de tempo aqui, porque naquele tempo entre o verso 1 e 1:2 de Gênesis, aconteceu uma rebelião nos céus.
E a palavra diz que Satanás, ele fez um comércio, ele comercializou rebelião nos céus, aonde está o centro do governo de Deus o Pai. Ele fez um comércio e ele comercializou rebelião. O seu comércio, o seu negócio, porque a palavra fala disso, o comércio que ele fez, ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos acreditou que ele, Satanás, poderia tirar Deus do trono e que ele poderia sentar-se nesse trono. E quando ele então tomou a decisão de fazer isso, e ele diz assim: eu vou até lá agora e eu vou tomar o lugar de Deus, eu vou ser Deus, eu serei o Senhor, eu me sentarei no trono. E quando ele fez isso, a palavra de Deus diz que ele foi expulso da presença de Deus. E ele foi lançado por terra, ele foi lançado na terra. E quando a palavra diz e a terra era sem forma e vazia, a expressão correta é: e a terra tornou-se sem forma e vazia. Tamanho o impacto que foi gerado pela queda de Lúcifer, de Satanás e toda aquela quantidade de anjos, 1/3 de anjos. Aquilo gerou um estrago sobre a terra, e a terra então tornou-se sem forma e vazia, e naquele lugar a terra agora tornou-se a base da rebelião de Satanás. A terra tornou-se a base da rebelião de Satanás. Ele não podia mais entrar, fazer comércio, ele não podia mais enganar nos céus, porque agora ele só entrava nos céus para levar depois relatórios a Deus, para ir acusar e condenar, porque é isso que ele faz. Toda vez que ele entra na presença de Deus, você não acha que ele vai lá elogiar a sua fé, você não acha que ele vai lá dizer: uau, que homem de fé, que homem de oração, que mulher tremenda, que pessoa de Deus. Não, ele não vai fazer isso, ele vai até lá para acusar. E a história, o relato de Jó, ela conta isso. Ele foi até lá e ele foi falar de Jó, ele foi condenar Jó, ele foi acusar Jó, ele foi buscar uma condenação para Jó. Então a terra se tornou a base desse lugar de rebelião de Satanás. A terra se tornou o lugar onde ele estabeleceu o seu império, o seu governo. E é por isso que Jesus disse: o mundo jaz nas mãos do maligno, o mundo está sob o governo do maligno. É ele quem influencia os reis, é ele quem faz todas essas coisas, é ele quem provoca todas as coisas que nós vemos neste mundo. O mundo jaz no maligno. Então, quando Jesus morreu, e você vai entender que quando Jesus morreu, ele levou Satanás junto para a cruz. E a vitória de Jesus na cruz, no momento em que Jesus morreu, no momento em que ele cumpriu o que era o seu propósito, quando ele clamou ao Pai dizendo: está consumado, ele venceu naquele exato momento. Ele venceu Satanás, ele venceu o pecado, ele venceu a carne do pecado. E quando a palavra diz que a terra tremeu e as rochas se fenderam, significa que a base da rebelião de Satanás, que era na terra, foi abalada. Significa que quando essas rochas elas se fenderam, que as fortalezas do reino de Satanás agora foram destruídas. Ele agora não tinha mais um reino, ele agora não tinha mais um governo, ele agora perdeu a sua base de rebelião, porque Jesus o derrotou. Jesus o venceu na cruz. A morte de Jesus na cruz tirou dele o seu império, tirou dele o seu governo, tirou dele o seu domínio. Essa base foi abalada e o seu império foi agora destruído. As suas fortalezas do império foram destruídas. Mas a palavra diz que algo mais aconteceu.
Ela diz: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, em Jerusalém, e apareceram a muitos. O que acontece agora? O que aconteceu agora neste momento? Quando os sepulcros se abrem, porque isso tudo aconteceu no exato momento. Tudo com questões de frações de segundos. Jesus morre e essas coisas todas acontecem. A terra treme, as rochas se fendem, os sepulcros se abrem. Quando os sepulcros se abrem, Deus está dizendo: agora, a partir de agora, a morte, o inferno, o Hades não tem mais poder sobre aqueles que andam comigo. A morte e o inferno agora perderam o seu poder. A morte e o inferno agora estão subjugadas. Elas estão sobre o meu domínio e elas estão sobre o meu governo. Então Deus faz com que os sepulcros se abram. Deus faz com que os santos que estão lá mortos, santos, eu estou falando aqueles que andavam com o Senhor, que temiam ao Senhor, que obedeciam ao Senhor e que morreram ainda sobre o império do governo de Satanás. Deus os levanta. Quantos será que foram? Será que eram 10, eram 100? Quantos eram? Irmão, você imagina se você está lá junto, vendo Jesus ser crucificado, e aí você vê todo aquele barulho de um tremor de terra, de um terremoto, as rochas se quebrando, implodindo, e aí de repente você vê, é filme de Hollywood, você olha e vê o sepulcro se abrindo. E aí você não vê zumbi, porque toda vez que você vê isso no filme, saem zumbis, saem mortos-vivos de lá, esqueléticos, roupas rasgadas, carne pendurada. Essas pessoas saíram vivas, perfeitamente saudáveis, perfeitamente conscientes. Você está lá e você vê isso acontecer, com os sepulcros abrindo e as pessoas se levantando, como se estivessem saindo da cama, acordando numa manhã qualquer, e eles se levantam e saem andando pela cidade, e eles vão atacando as pessoas para falar da glória de Deus. Meu Deus, que loucura! Deus está dizendo: a morte e o inferno não têm mais poder. E Ele está apontando algo ainda mais tremendo. Deus está dizendo, está falando do poder libertador da morte de Cristo. O poder libertador da morte de Cristo. Essa quantidade de santos que ressuscita, também Deus está falando de uma colheita. Deus está falando de algo que vai acontecer num dia, a qualquer momento. Isso vai acontecer de novo. De novo a terra vai se abrir e de novo ela vai devolver os mortos que creram no Senhor, que entregaram as suas vidas a Ele. Deus está dizendo: é assim que isso vai acontecer, é assim que a colheita vai acontecer. Jesus e os santos, eles estarão de volta, eles se levantarão, eles estarão de volta para falar das grandezas e da glória do Senhor. Tudo isso aconteceu naquele momento. Lógico que aquele centurião, ele não tinha outra coisa a dizer a não ser: esse homem era o Filho de Deus. Quantos assassinos eles mataram? Quantos assassinos eles crucificaram? Quantas pessoas foram vítimas do governo romano? E eles nunca viram algo assim, nunca viram algo parecido com isso. Nunca ninguém havia visto isso. Nunca alguém havia tido uma experiência como essa. Então o centurião só podia dizer isso mesmo: é o Filho. Esse homem realmente, ele não estava mentindo. Ele era o Filho de Deus. Agora, muito antes de tudo isso, a palavra diz que o véu se rasgou. O véu se rasgou. Então nós precisamos entender, queridos, o que é esse véu. Porque a primeira coisa que aconteceu em toda essa sequência foi o véu ter se rasgado. Jesus morreu.
E a primeira coisa que aconteceu, o véu rasgou. A primeira coisa que aconteceu, o véu rasgou. E como foi? De que forma? Qual o sentido? De cima para baixo. O véu se rasgou de cima para baixo. O véu era o acesso ao Santo dos Santos. O véu era o acesso ao Santo dos Santos. Ninguém podia entrar neste lugar, porque aquele lugar, ele representava o ponto principal de todo o templo, o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. O próprio sumo sacerdote entrava uma vez no ano naquele lugar, e havia toda uma preparação. Ele tinha que se purificar, ele tinha que se banhar 7 vezes. 7 vezes. Você tomou banho hoje para vir no culto? Tomou banho hoje? Fez uma caprichada lá? Aí disse, vou tomar banho porque eu vou no culto, botar uma roupa legal. Aí você imagina que o sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele tinha que se banhar 7 vezes. 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes se banhar. E se vestia. Aquilo falava de purificação. Então ele entrava e ele era preso, amarrado. Havia uma corda que era colocada para que ele entrasse naquele lugar. E se por um acaso ele não estivesse puro o suficiente, ele poderia morrer lá dentro. E o que separava a pessoa comum, o que separava o cidadão comum de entrar no Santo dos Santos, porque ninguém tinha coragem de entrar lá. Porque se o sumo sacerdote podia morrer lá dentro, imagina eu, um pobre pecador. Ninguém tinha coragem de entrar lá. O que separava o cidadão comum de entrar neste lugar, no templo, era o véu. Era justamente o véu. Este véu, ele representa 2 coisas que Jesus levou para a cruz. Ele representa o pecado, porque a palavra diz, os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. Os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. O que separa o homem de Deus é o pecado. O que separa o homem de Deus é o pecado. O que separava o homem de Deus era o seu pecado. Mas Jesus não apenas levou o pecado para a cruz, ele levou a carne do seu pecado. E lá atrás eu disse que quando Jesus morreu na cruz, ele não levou apenas, ele não foi sozinho para essa cruz, ele levou o diabo junto. E aí você fica, já vem o pastor me falar essas coisas. Aonde que isso está na Bíblia, pastor? Onde é que o senhor tirou isso? Você sabe que quando o homem pecou, você sabe que quando o homem transgrediu, quando ele lá no jardim do Éden, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E você sabe que lá no jardim do Éden existia quantas árvores? Pastor, tinha um monte. Mas qual eram as mais importantes? Árvore da vida. 2. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou essas árvores no jardim. E Deus colocou várias árvores. Mas no meio do jardim, ele colocou a árvore da vida e colocou uma outra árvore. E ele disse para o homem o quê? Você está vendo essa árvore aqui? Essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que você tem que fazer, homem? Não coma dessa árvore. Você está vendo essa árvore aqui? É a árvore da vida. E o que Deus disse da árvore da vida? Deus não disse nada. Deus chamou a atenção do homem. Deus colocou essa árvore no meio do jardim. A árvore da vida estava no meio do jardim. Deus
fez com que essa árvore... Sabe quando você está na estrada e tem aquela plaquinha indicando assim? Ou seja, é esse o sentido que você tem que andar. Não adianta você querer ir para o outro lado, é para cá, é obrigado a entrar aqui. Deus fez isso. Deus colocou a árvore da vida no meio do jardim e Ele sinalizou tudo para dizer para o homem: é dessa árvore que você tem que comer, aquela não, coma dessa. Porque essas duas árvores, elas tinham um significado. Elas tinham um significado. A árvore da vida representava quem? Jesus. A árvore da vida. A árvore da vida está no Éden. E a árvore da vida está lá no Apocalipse. As folhas da árvore da vida, que as pessoas comem daquela folha e elas recebem saúde e vida. A árvore da vida representa Jesus. Jesus veio para nos dar o quê? Vida. E vida com abundância. Então a árvore da vida representava Jesus. A árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse: você não vai comer dela, porque no momento que você comer dela, você vai morrer. Mas aí vem Satanás e ele vem fazer o que ele fez lá no céu. Ele vem fazer o seu comércio. Então ele disse assim: Deus disse que você iria morrer, porque se você morrer, na verdade, se você comer dessa árvore, desse fruto, você vai ser o quê? Igual a Deus. O mesmo comércio, a mesma rebelião. Se você comer, você vai ser igual a Deus. E Deus não quer que você seja igual a Ele. Coma. Aliás, Deus disse que você não podia nem olhar para esse fruto. Mas Deus não disse que não podia olhar. Deus disse para não comer. Deus não disse que não podia tocar. Deus disse para não comer. Mas aí Ele fez aquele comércio todo. E a palavra diz que quando eles comeram, a palavra diz assim, o fruto era bonito de ver, o fruto era desejável, o fruto era algo que atraía, que chamava a atenção. Então quando o homem comeu, quando a mulher comeu, Deus, o propósito, o projeto de Deus era que do fruto que o homem comesse, aquilo iria fazer parte da sua vida. Então se o homem comesse da árvore da vida, a vida de Deus estaria dentro do homem. Sabe quando você come uma fruta, e por que os pais dizem para o filho: você tem que comer uma maçã, o filho quer comer um hambúrguer, o filho quer comer um x-salada, o filho quer comer uma picanha, o filho quer tomar um tetê, mas aí você diz: você tem que comer uma fruta, meu filho. Por que tem que comer uma fruta? Porque quando ele come a fruta, o que acontece? Pai e mãe sabem. Os nutrientes, a vida daquela fruta, elas são transmitidas para a criança. Então a criança e adultos também, se comer de uma fruta, isso vai trazer vida, nutrientes daquela fruta estarão no seu corpo. E aí tem as verduras, aí todo mundo sabe que se você quer bronzear um pouquinho, come mais cenoura, e vai por aí. Então o propósito de Deus era que se o homem comesse da árvore da vida, a vida de Deus agora faria parte do homem. Mas o homem foi comer do fruto errado. E quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que entrou no homem agora foi Satanás. E é por isso que a palavra diz que a partir daquele momento o homem passou a nascer em pecado. Porque agora o pecado estava dentro do homem, estava impregnado no homem. É como se estivesse no seu DNA. É algo que ele não podia mais negar. É algo que ele não podia também tirar de dentro de si. É algo que ele não poderia isolar da sua natureza. Porque agora o homem adquiriu uma natureza pecaminosa. Então o homem adquiriu o pecado e a carne do seu pecado. E aí a palavra passa a dizer que o homem já nascia em pecado, que o pecado já está no homem desde quando ele nasce. E Davi disse mais: em pecado eu fui gerado no ventre da minha mãe. Aí alguns gostam de romantizar: nasceu um anjinho. Não é um anjinho. E as pessoas às vezes falam muitas coisas, porque nós somos
Porque nós somos muito passionais, nós gostamos de romantizar coisas. Mas a palavra diz diferente. Não, os nossos filhos não são anjinhos, eles são pecadores, eles precisam de Cristo. O pecado já está neles, desde o seu nascimento, desde o ventre de sua mãe. Então a palavra diz que agora isso ficou impregnado no homem. E todo homem que nasceu da mulher, nasceu em pecado. E o pecado está na sua natureza humana. Então Deus trabalhou 4.000 anos e Jesus vem. Ele nasce como o quê? Como um ET? Ele nasce como um extraterrestre? Não, ele nasce como um homem. Ele nasce como um homem. Ele é o fruto da mulher. Ele é o fruto da mulher. E a palavra diz que ele foi tentado em tudo, como qualquer homem. Porque ele, embora ele fosse o Filho de Deus, ele tinha que nascer como homem. Ele não podia, queridos, que nem aconteceu no filme do Super-Homem, que caiu do céu, e ele cai lá no meio das plantações, e aí abre uma nave, e ele sai lá de dentro. Isso não podia acontecer, porque a única coisa que dava autonomia, autoridade, a única coisa que dava validade ao que Jesus faria, era se ele nascesse como homem. Ele tinha que nascer como homem. E é por isso que Deus fala lá em Gênesis capítulo 3,15, a semente da mulher é Jesus. Ele vai vir, ele vai pisar na cabeça da serpente, e a serpente vai lhe ferir o calcanhar. Então Jesus vem. Agora Satanás está impregnado no homem, através do pecado e da carne do seu pecado. Querido, o pecado que há em nós, ele está na carne. Não, é fácil entender, não é? Então agora, Satanás trabalha, ele trabalha 24 horas de cada dia, enquanto é planejando uma forma de matar Jesus, porque ele pensa que a hora em que ele matar Jesus, ele vai fazer, ele vai dar o ó, ele vai conseguir realizar um grande feito, porque afinal de contas ele vai matar Jesus, e ele trabalha por isso. Ele infla o orgulho dos religiosos judeus, ele infla o orgulho do sinédrio, ele infla os religiosos, instiga os religiosos, porque ele diz: vamos matar esse Jesus é um problema, esse Jesus está falando de Deus, do reino de Deus, da justiça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, vamos matar esse Jesus. Ele instiga essas pessoas levam Jesus para a cruz, eles o condenam, e eles levam Jesus para a cruz, o fazem forçadamente a carregar a sua cruz, e então eles trabalham para tudo isso, e Satanás vai aplaudindo: uau, está chegando a hora, eu vou conseguir finalmente realizar o meu sonho, o meu projeto, o meu ideal, eu vou matar Jesus, eu vou terminar com tudo isso. O problema é que ele não percebeu que se Jesus fosse para a cruz, ele também ia junto, porque ele estava impregnado no homem Jesus. Então ele vai para a cruz. E quando Jesus deita naquela cruz, e quando ele é pregado naquela cruz, e quando o seu sangue é derramado naquela cruz, Jesus vence, primeiro, o pecado que estava sobre nós, ele levou todas as nossas culpas, toda a nossa transgressão, tudo aquilo que nos separava de Deus, o pecado foi levado junto para a cruz. Mas Jesus também levou a carne do seu pecado, e a carne do seu pecado é a marca de Satanás em nós. Então Jesus pegou e encravou junto na cruz. Sabe aquelas coisas que às vezes a gente faz um negócio assim: meu Deus, como é que eu não pensei nisso? Como é que eu não pensei que se eu fizesse isso ia acontecer aquele outro? Como é que eu não pensei que era só eu ter pensado um pouco mais, que eu saberia que o resultado do que eu iria fazer era tal coisa? Então parece que eu estou vendo assim o capeta botar a mão na cabeça e dizer: meu Deus, o que eu fiz? Eu levei ele para a cruz, e eu estou junto lá. Jesus venceu o pecado, venceu a carne do seu pecado. O véu do templo, ele representava exatamente isto, o pecado,
e a carne do seu pecado, e era isto que nos separava. Deus teve que fazer uma separação. O véu representava essa separação. Então, quando Jesus morreu e todas as coisas aconteceram, a primeira coisa, o primeiro efeito foi: o véu se rasgou, porque agora o pecado, a carne do seu pecado foram vencidos, Satanás foi vencido, o governo de Satanás foi vencido, o império de Satanás foi derrotado, os mortos ressuscitaram, e agora Deus está dizendo: não há mais motivo de separação. Não há mais motivo de separação. O sacrifício de Jesus foi perfeito. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Vamos ler Romanos 8. Romanos 8, 2. Você comeu demais no almoço, está aí com sono. Eu estou vendo você pescar. Irmão, não pesca. Fica atento aí para você não perder. Romanos 8, verso 2. Romanos 8, verso 2 e 3 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, a carne do pecado, e isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Tem coisas que estão na Bíblia, irmão, que a gente lê e já passa assim batido, não presta atenção. Carne do pecado, a carne pecaminosa, e do tocante ao pecado, e como efeito, condenou Deus na carne o pecado. Amém? Então na cruz Deus condenou na carne o pecado. Deus condenou o pecado e a carne do pecado. Agora, você quer ver uma coisa legal? Eu quero ler mais um texto e é o último. Hebreus 10, olha o que acontece. Hebreus 10. Hebreus 10, 19. Prepara aí, Samuel. Hebreus 10, 19. Diz assim, 19 e 20. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Tendo, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne de Jesus que foi rasgada na cruz. Aí você pergunta: qual é o caminho? A nação faz muito tempo que está discutindo: o caminho é a direita, outro diz o caminho é a esquerda, outro diz o caminho é o centrão. Mas aí vem a palavra e diz: não, existe um novo e vivo caminho que Jesus abriu com a sua carne na cruz. E esse véu que se rasgou, esse véu representa a carne de Jesus que foi rasgada na cruz. O pecado e a carne do seu pecado foi crucificado na cruz. E agora o homem pode entrar no Santo dos Santos. Lá no Santo dos Santos, no templo, existia uma arca chamada Arca da Presença. Deus diz na sua palavra: agora o homem pode entrar na minha presença. E eu imagino este homem entrando na presença de Deus. Nem Adão fez isso, nenhum profeta fez isso, nenhum homem fez isso. Agora Jesus vem e ele rompe esse véu, o véu é rasgado. E eu imagino o primeiro homem entrando agora no templo, entrando agora no Santo dos Santos. E provavelmente o que passa na mente e no coração desse homem é isso: que lugar é esse? Que lugar é esse? Meu Deus, que lugar é esse? Que presença neste lugar, que poder neste lugar, que poder há nessa presença. Eu posso entrar neste lugar, mas eu continuo sendo um pecador justificado. Mas eu não entro lá por minha causa, eu entro lá por causa de Jesus, eu entro lá por causa de Cristo. Ele abriu um
caminho. Ele abriu um caminho de acesso à presença do Senhor. Eu não preciso mais que alguém me represente. Eu não preciso mais que alguém fale por mim diante de Deus. Eu não preciso de um sacerdote para me dizer qual sacrifício eu tenho que fazer. Eu não preciso que alguém me diga se eu tenho que sacrificar um cordeiro ou o que seja. Jesus já fez o sacrifício. Jesus já pagou o preço. Ele é o novo e vivo caminho. E todos nós podemos entrar na presença do Senhor. Todos nós podemos ir além do véu. Todos nós podemos ir além do véu. Todos nós podemos chegar diante dele. Todos nós podemos nos aproximar dele. Todos nós podemos entrar na sua presença sem impedimento algum. É isso que a palavra diz. É isso que a palavra diz, irmãos. Podemos entrar na presença do Senhor sem impedimento algum. Podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Podemos entrar na presença dele. Vamos adorar o Senhor. Vamos ir além do véu. Vamos ir além do véu. Vamos ir além do véu. Oh, além do véu. É o nosso lugar. O nosso lugar não é no átrio. O nosso lugar não é no lugar santo. O nosso lugar é no Santo dos Santos. Entrar na presença pelo novo e vivo caminho. Xarababaramai. Esse é o lugar santo, o lugar santíssimo. Esse é o Santo dos Santos. É isso que nós sentimos quando nós entramos nesse lugar. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Oh, que lugar é esse? Esse é o lugar da presença de Deus.
foi rasgado e todos nós, homens comuns, podemos entrar na presença do Senhor, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho. Glória a Deus. E nós entramos diante dele. Quando Deus nos olha, Ele não nos vê como pecadores, Ele vê Jesus em nós. Jesus abriu o caminho. É por isso que João entrou na sala do trono. É por isso que Paulo foi levado ao terceiro céu na presença do Senhor. É por isso que há um homem sentado no trono. Aleluia, aleluia. Entenda isso, entenda isso. Nós podemos ir além do véu. Nós não precisamos de ninguém. Nós não dependemos de ninguém. Nós temos livre acesso à presença do Senhor. Jesus já nos purificou. Jesus já nos limpou de todo pecado, de toda a carne do seu pecado. Jesus venceu. É por isso que houve tremor de terras. É por isso que houve, as rochas se perderam. É por isso que os mortos se levantaram. É por isso que eles entraram na cidade para falar das grandezas de Deus. Porque o sacrifício de Jesus foi eficaz. O sacrifício de Jesus foi eficaz. E por isso o véu se rasgou de alto a baixo. Aleluia. Deus disse: não precisa mais desse véu. Nada mais me separa do homem. Aleluia. Glória a Deus. Você entendeu? Deus nos chama para ir além do véu. Entra, meu filho. Eu abri um novo e vivo caminho. Você tem liberdade para entrar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Nós vamos encerrar a live. Que Deus abençoe você que está aí na sua cidade, na sua casa. Cuide-se, cuide da sua família também. Senta um minutinho, queridos.